Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no mesmo texto no qual nós pregamos hoje pela manhã, para continuar examinando acerca dos fundamentos da missão pacificadora. Hoje pela manhã nós falamos sobretudo dos versos 1 a 3, lembrando-nos que o 3 é deste parágrafo o centro, sendo os versos 1 e 2 e os versos 5 e 6 o fundamento para a exortação que Paulo faz no verso 3. Ele começa dizendo que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. Ele se apresenta como prisioneiro do Senhor. Então nós vamos ler todo o verso, todo o capítulo 4 até o verso 6, embora a exposição é para quem está anotando Efésios 4, de 4 a 6. Nós vamos ler novamente em uníssono, tá? A uma só voz leremos o verso 1 ao 6. Leiamos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, todos irmãos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. O irmão Joelson já orou pela mensagem. Meus irmãos, no sermão de hoje pela manhã, o sermão que nós ouvimos hoje no culto matutino, nós vimos que Paulo inicia a parte prática de Efésios, apresentando-se como prisioneiro no Senhor. Obrigado, irmão. E rogando que nós andemos de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Nós observamos que nossa identidade, que é um dos fundamentos da nossa missão pacificadora, ela é uma identidade corporativa. Nós somos corpo, nós somos família, nós somos santuário de Deus. E nós vimos que a unidade é um dom do Espírito e que preservá-la exige humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, amor perseverante. Nós aprendemos então que a pacificação não é uma tarefa opcional, não é um exercício ocasional, mas é a prioridade da nossa vivência como povo de Deus, é a prioridade da nossa comum profissão de fé. Este é o ponto, como corpo de Cristo, nós precisamos trabalhar para manter a unidade e isto exige de nós empenho total. Agora, o apóstolo dá um passo além nos fundamentos, vamos dizer assim, teológicos do ministério da missão pacificadora. Depois da exortação, ele nos conduz a considerarmos aspectos da nossa comum profissão de fé. Ele sai do tom imperativo e ele entra numa declaração teológica profunda. Ele já estava trazendo uma teologia da igreja, da identidade da igreja, especialmente ressaltando o seu caráter corporativo. Mas, nesse primeiro momento, ele nos mostrou como nós devemos viver em função de quem nós somos. Agora ele nos mostra por que devemos viver assim. E a razão está, e este é o ponto, não em nós em primeiro lugar, embora ele tenha começado a falar falando da nossa identidade, do preço que devemos estar dispostos a pagar, mas, de fato, o fundamento, vamos dizer, mais importante, o supremo fundamento, é o próprio ser de Deus. E ele vai, então, trabalhar dos versos 4 a 6, ele vai falar sobre a natureza da igreja ainda, mas agora conectada ao ser de Deus. E ele vai mostrar que a igreja é um reflexo de quem Deus é. A igreja como um corpo, como uma família, como uma unidade na diversidade, é um reflexo de quem Deus é.
E, meus irmãos, Efésios 4, de 4 a 6, é uma das mais belas confissões trinitárias do Novo Testamento. O que é uma confissão trinitária? É uma confissão que professa um Deus triuno, que mostra que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, a doutrina da igreja e a doutrina de Deus aparecem maravilhosamente entrelaçadas, ensinando-nos que a unidade a ser preservada na comunidade cristã, ela reflete a unidade no ser de Deus, do Deus que nós professamos. Sobre isso, em sua obra já mencionada hoje pela manhã, a Igreja Pacificadora, Heffelfinger ressalta que a motivação para nos tornarmos pacificadores, de fato, de alta qualidade na igreja, requer a produção de uma teologia sólida. Uma doutrina bíblica, em particular, é a doutrina de Deus. E Paulo não fala isso apenas para que nós entendamos o ser de Deus. Ele fala isso para que nós contemplemos esse Deus com admiração. Para que nós nos deleitemos nele, porque, como disse John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então nós precisamos olhar para esse texto procurando com os olhos da fé contemplar a beleza e a glória do nosso Deus e como ela está entrelaçada por causa da obra de Cristo com a natureza da igreja. E, meus irmãos, vários fatores na forma e na estrutura do texto conferem beleza ao seu conteúdo, além do que ele fala acerca de Deus. A forma e a estrutura do texto, ela enfatiza esse ser de Deus. Por exemplo, se você contar, você vai ver que Paulo repete 7 vezes a palavra um. A ênfase é na unidade. E eu creio que ele não apenas repete para dar ênfase, mas eu creio que ele cria deliberadamente uma ênfase carregada de simbolismo. Por quê? Porque na cultura judaica, o número 7 comunicava a ideia de plenitude e perfeição. Então Paulo quer gravar na mente da igreja que a unidade cristã nasce do ser de Deus e que ele é o fundamento perfeito. Em segundo lugar, esses 7 uns, eles estão dispostos em 3 tríades. E uma última declaração que aparece sozinha, criando o clímax. São como 3 paralelos. E ele termina com Deus o Pai. Observe que a primeira tríade está ligada especialmente ao ministério do Espírito Santo. Ele diz: há um só corpo, e há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Corpo, espírito e esperança. O espírito no centro. É o espírito que nos faz corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só espírito todos vós fostes batizados em um só corpo. Vocês foram inseridos no corpo pelo Espírito. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas é esse Espírito que nos chama para a bendita esperança. Mas a segunda tríade, curiosamente e maravilhosamente, está, por sua vez, ligada a Deus Filho. Há um só Senhor, é um título para Jesus, é mais do que isso, mas é um título que se usava para referir-se a Jesus no Novo Testamento. Uma só fé, que é a fé nele, e um só batismo, que é o batismo em nome dele. Então, e a sentença da confissão apostólica, a última sentença, o clímax, é o Pai. Um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos, está em todos, está sobre todos. Veja como é trinitária a passagem. Ele fala do Espírito Santo, do Filho e do Pai, numa ordem um pouco distinta daquilo que nós falamos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é porque os 3 são iguais em glória, em honra.
mas ele começa do Espírito, fala do Filho e para o Pai. Eu não acredito também que é aleatório, porque de fato o Espírito Santo é de fato aquele que nos propicia a experiência da presença de Deus. Tudo que nós podemos experimentar de Deus e das realidades celestiais é experimentado pelo Espírito Santo. Mas esse Espírito atua por causa da obra mediadora do Filho. E tudo isso ocorre por ordem e para a glória de Deus, o Pai. Eu me arrisco a dizer, embora esse termo seja impreciso, porque eu não estou falando de diferenças de grandeza entre as pessoas, mas em termos da imanência para a transcendência, por assim dizer, é do Espírito ao Pai, porque o Espírito está habitando na igreja. Então, é interessante porque ele olha para a igreja, e ao olhar para a igreja, ele lembra da unidade que está em Deus. Então, nós temos aqui, irmãos, a natureza da igreja. Há um só corpo, fluindo daquilo que os teólogos chamam de economia da Trindade. A palavra economia significa administração, do grego oikonomia, administração da casa. E os teólogos usam esse termo para dizer que as três pessoas da divindade são três pessoas em um só Deus, uma só essência. Elas trabalham na redenção, e cada uma delas tem um papel específico, embora a todas se possa atribuir vamos dizer, o título de Salvador, de Redentor. Mas somente o Espírito, de fato, é derramado, somente o Espírito é chamado dom. E Jesus é o único que é chamado Filho, e ele é o mediador. Esse é um papel específico. Ele morreu, o Pai não morreu, o Espírito não morreu, ele morreu. E o Pai, de fato, é aquele que desde a eternidade determinou todas estas coisas, e ele se tornou também o nosso Pai. Então, meus irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção e vocês tentem ter em mente que ele está apresentando o seguinte: por que nós devemos nos esforçar para preservar a nossa unidade? E por que nós devemos usar todo o nosso empenho, o melhor do nosso tempo, dos nossos esforços, abrindo mão dos nossos direitos para preservar a pacificação? Porque quando a igreja vive em paz, o mundo vê um reflexo de Deus. Ele vê um reflexo daquele que é unidade na Trindade, ou Trindade na unidade. Essa é uma motivação que não precisa de nenhuma outra. O mundo não pode ver Deus, irmãos. Ele não pode ver nem Cristo, que tem um corpo humano. Ele não pode vê-lo porque, segundo a sua humanidade, ele está à destra de Deus, do Deus Pai. Segundo a divindade, ele é onipresente, mas é espírito invisível. E o mundo, então, não pode ver Deus. Um dia todo olho o verá. O mundo só pode ver, só pode enxergar Jesus quando ele olha para a igreja. E quando é que ele vê o reflexo mais perfeito? Quando a igreja vive em paz. Então, meus irmãos, é por isso que Paulo vai justificar. E eu quero exatamente dividir nessas tríades. Ele vai dizer por que devemos nos esforçar diligentemente, esgotar as nossas forças, agir com urgência, com prontidão, para preservar a unidade do Espírito, para pacificar irmãos em conflito. Porque nós refletimos a Deus. Ele diz, porque há um só corpo, há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. O primeiro ponto é esse. Há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Então é interessante que antes de falar explicitamente da Trindade, Paulo começa falando da igreja. Há um só corpo. A unidade, meus irmãos, da igreja é uma unidade mística, é uma unidade espiritual. E essa unidade eclesial declarada, ela é declarada como fato, não como meta a ser alcançada. A igreja é una,
ela é um corpo. Trata-se da realidade estabelecida por Deus. E esse corpo inclui judeus e gentios, devemos lembrar isso. Grupos antes separados por barreiras culturais intransponíveis, agora, porém, reconciliados pela cruz. O muro de separação foi demolido. Dos dois povos, Cristo formou um só. A igreja é família no céu e na terra, inclusive. Nós estamos unidos até os santos que já morreram. Ainda que sejamos muitos, nós somos um só corpo em Cristo. A natureza da igreja, então, como corpo, aponta, por um lado, para uma diversidade real entre os membros. Nem todos os membros têm a mesma função. Por outro lado, tal como o corpo humano físico, a igreja se caracteriza por uma unidade formidável. E essa unidade da igreja, ela não exige uniformidade, ela produz harmonia, aquilo que os instrumentos que dão sons diferentes numa orquestra produzem. Porque cada membro contribui segundo o dom recebido. E de tal maneira que quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Então, quando nós falamos hoje do fundamento, nós falamos sobre identidade e vocação. Hoje, agora à noite, estou falando sobre a natureza da igreja e o ser de Deus. Então, ele começa falando da natureza da igreja. Quando o membro é honrado, todos se alegram. Se nós levarmos em conta, meus irmãos, a profundidade dessa realidade de sermos um só corpo, nós veremos o conflito que perturba a paz não como um simples desacordo entre indivíduos, mas como tensão dentro de um organismo espiritual que pertence a Cristo. Mas essa unidade na diversidade, ela não nasce, de novo, das nossas afinidades naturais. Ela é sobrenatural. Não quer dizer com isso que ela não envolve nossos esforços, mas ao nos esforçarmos, nós temos à disposição o poder do Espírito. Por isso que Paulo logo conecta esse corpo com a atuação do Espírito Santo. Há somente um corpo e um Espírito. Ele já havia falado da participação do Espírito nessa unidade. Observe, depois de falar no capítulo 2 da obra de Cristo, observe que ele diz, você pode perceber no verso 18, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É o Espírito que nos dá acesso. Ambos são unidos pelo Espírito Santo. Então, como notou William Hendrickson em seu comentário à epístola, essa primeira tríade, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, está ligada à obra, ao papel do Espírito Santo na economia da Trindade em relação à redenção. Porque ele é aquele que aplica a obra redentora. A igreja não é, acima de tudo, uma instituição criada por acordos humanos. Ela é um organismo espiritual, é um organismo vivo, formado pela ação soberana do Espírito, que aplica a obra redentora de Cristo aos eleitos. É Deus, o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, habitando em nós, que nos faz apenas um. Nós já aprendemos em nossa classe de catecúmenos que uma das características da nossa união com Cristo é que ela é mediada pelo Espírito. E Paulo então continua dizendo, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. É o Espírito Santo que nos chama eficazmente, que chama e garante que nós vamos responder positivamente ao chamado. De maneira irresistível, ele nos chama eficazmente, ele nos ilumina, ele nos regenera, ele concede fé. Por isso, a esperança que nós compartilhamos não é uma vaga expectativa, mas uma certeza fulgurante, fundada nas promessas de Deus. Heffelfinger, de novo, escreve, pela obra eficaz do Espírito, em nos chamar e nos fazer nascer de novo, todos nós agora gozamos da mesma esperança. Uma certa expectativa da herança do céu que nos aguarda está sendo mantida por nós até irmos para casa, para a nossa recompensa. Essa esperança singular deve nos estimular como pacificadores. Às vezes a gente divide por assuntos secundários. A gente divide porque cada um pensa que o seu programa, a sua proposta é a melhor proposta, por exemplo, para as atividades da sociedade. Ou porque a gente não gosta, às vezes, do jeito uns dos outros. Mas nós temos muito mais coisas, e coisas muito mais valiosas para nos unirmos. Nós temos a mesma esperança, irmãos. Então, quando nós temos conflito,
é muito válido nós lembrarmos esse irmão com quem eu estou tendo conflito, que eu reconheço como irmão, a não ser que ele esteja crendo em alguma heresia. Ele não é mais irmão, eu tenho que me apartar dele. Mas se ele é um irmão, mesmo com todos os seus defeitos, ele espera a mesma vida eterna, os mesmos novos céus e nova terra. E isto nos faz um. É isso que Paulo ele está trazendo várias motivações para nós lutarmos pela unidade. Nós somos um só corpo. Nós somos habitados pelo mesmo Espírito. Nós somos muito diferentes, mas o mesmo Deus, Espírito Santo, habita em nós, um só e o mesmo Espírito. Paulo fala em 1 Coríntios 12. E nós temos uma só esperança, irmãos. Então, tudo isso deve nos motivar a nos esforçar, a agir com urgência para restaurar a paz onde ela foi quebrada, para trabalhar por ela. Todos fomos chamados pelo mesmo Espírito. Todos aguardamos a mesma herança. Todos possuímos o mesmo penhor da glória futura. Quando nós esquecemos essa esperança comum, os conflitos ganham proporções exageradas. Normalmente, os nossos conflitos são por questões temporais, por questões deste mundo. Quando nós esquecemos isto, quando nós esquecemos a nossa esperança, isso avulta nossos conflitos. Quando nós lembramos que nós somos peregrinos, aguardando a mesma consumação, nossas diferenças assumem uma dimensão adequada, porque a esperança futura é infinitamente maior do que essas diferenças temporais. Você quer ver uma forma de você olhar o irmão de outra maneira à luz dessa esperança? Paulo diz assim, em 2 Coríntios 4, acho que é do 14 em diante. Por isso não desanimamos. Porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Já experimentou olhar para aquele irmão ou para aquela irmã que talvez você tenha dificuldade de engolir? E se você olha para ele, primeira pergunta, você acha que ele é crente? Você reconhece que ela é crente? Lembra daquele irmão que eu falei para você lembrar, ou daquela irmã que é difícil? Você tem uma relação sempre assim, na corda bamba. Pense de novo nessa pessoa. Talvez você tenha mais de um. Pense mesmo, traga a sua mente, exercite sua mente para que a palavra de Deus se aplique a você. Essa pessoa é crente? Se ela é crente, mesmo que o exterior dela não te agrade, no interior dela está sendo formada a imagem de Cristo. Você já parou para entender, ou tentar ruminar a profundidade dessa verdade? Cristo está sendo formado nela. Talvez mais devagar do que você acha que está em você. Cristo está sendo formado nela. Cristo está nela. E tantas vezes, se você prestar atenção, ela vai manifestar essa bendita esperança. Ah, você já viu. Continue com essa pessoa na sua mente, irmão. Aplique a palavra a você mesmo. Ah, você já viu essa pessoa expressar esperança? Ou não? Se eu estou falando de igreja local, você já viu. Você foi edificado? Isso é tão precioso, meus irmãos, porque nós temos um só Espírito. Mas Paulo vai além. Na segunda tríade, ele vai mostrar que desse porquê faz parte o fato de que temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E aqui Paulo traz a centralidade de Cristo. Paulo diz um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Em primeiro lugar, quando ele fala um só Senhor, é óbvio que esse título no Novo Testamento se aplica ao Senhor Jesus. Normalmente, quando ele fala o Senhor, sem uma outra qualificação, Paulo está se referindo a Jesus. Mas isso vai além, porque essa palavra um só Senhor, ela ressoa
ela ecoa o chamado Shema. Você lembra o que é Shema, né? Shema é como chamam os israelitas a sua confissão de fé central, que está em Deuteronômio 6 e começa no verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. No original é Javé, ou Yahvé é nosso Deus. Yahvé é um. É a declaração da unicidade de Deus. Não há outro Deus além dele. Mas quando essa mesma palavra que no Velho Testamento ela é traduzida pela palavra Senhor com letras todas maiúsculas, ela traduz o chamado tetragrama, que os judeus nem ousavam pronunciar. Ninguém sabe se é Yahvé, Yahvá, Yervé. Com certeza não era Jeová. Essa foi uma deturpação, mas a gente pode usar Jeová. Mas eu não tenho tempo para explicar aqui por quê. Depois você me procura que eu te explico. Mas eles, para não quebrar o terceiro mandamento, nem pronunciavam. Esse é o nome mais profundo ou mais pessoal de Deus. Mas exatamente na Septuaginta, a tradução grega do Velho Testamento, onde tem o tetragrama, Yahvé, a Septuaginta traduz por Kyrios, que é a palavra Senhor. Então, quando Paulo está dizendo há um só Senhor, ele está, por um lado, apontando para Jesus, mas ao chamá-lo de Senhor, ele está afirmando sua divindade, a sua autoridade soberana, ele é Yahvé. Então ele está, ao mesmo tempo, declarando a unicidade de Deus dentro de um arcabouço trinitário. Essa mesma perspectiva trinitária do Shema, nós o vemos desenvolver em 1 aos Coríntios 8, 6. Ele diz, todavia para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Os estudiosos entendem aqui que há uma espécie de elaboração trinitária da doutrina da unicidade de Deus. Paulo está falando da carne sacrificada a ídolos. Ele diz, só tem um Deus, não tem mais de um Deus, não são muitos deuses. Mas esse Deus subsiste em 3 pessoas. Há um só Senhor, porque há um só Redentor, e Ele nos comprou com seu sangue. Ele é o nosso libertador soberano. Nós professamos essa autoridade, nós confiamos em suas promessas, nós obedecemos aos seus mandamentos e nossa fé comum está nele. E é por isso que ele diz, uma só fé, nós todos cremos no mesmo Cristo. E um só batismo, nós todos recebemos o mesmo selo, o mesmo sacramento que sela a nossa união com ele. Pelo batismo, todos nós somos identificados com sua morte e ressurreição. Então, se todos nos curvamos diante do mesmo Senhor, como poderíamos tratar com leviandade a união do seu corpo? Paulo vai exatamente falar sobre esse senhorio de Cristo e as implicações dele para a forma como tratamos os irmãos em Romanos 14. Ali havia uma divisão acerca de tipo de comida. Essa divisão no Romanos 14 era entre judeus e gentios, porque a igreja de Roma ela era meio assim dividida, dividida não no sentido de ter a separação entre eles, mas eles tinham judeus e gentios, num número quase paritário. E Paulo ele vai tratar dessa questão. E se você observar, ele vai dizer, é nesse contexto que ele diz, o que come, no verso 3, não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Os judeus tinham questões de consciência em comer carne, porque toda a carne no mercado, quase toda ela, tinha passado pelo templo de ídolo, então tinha sido sacrificada a ídolos. O gentio não tinha problema em comer isso, por isso que o judeu comia legumes. Paulo até assume que o judeu que só comia legumes era fraco na fé, ele chama de débil. Não é débil porque ele é menos crente, mas porque ele tem escrúpulos devido às leis dietárias dos judeus. Ele também distinguia ainda entre dia e dia. O judeu cristão continuava guardando as festas santas. E o gentio não tinha isso. Então o judeu olhava o gentio meio com desconfiança, assim. E ele julgava o gentio. E o gentio, por sua vez, desprezava o judeu. Vocês não têm a liberdade em Cristo. Por isso ele diz, quem come não julgue o que não come, o que não come não despreze. Ou, desculpe, quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come. Mas olha o que ele diz no verso 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Veja, é interessante, no verso 4 ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Você já imaginou que todas as vezes que você condena aquela pessoa que veio à sua mente, todas as vezes que você critica ou fala mal dela, ou conta alguma história que de alguma maneira justifica as barreiras que você tem com ela, você a está julgando e ela é uma serva alheia, ela pertence a outro senhor e ao mesmo senhor seu? Ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai. Mas ele conclui: mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Traga aquele irmão ou aquela irmã à mente de novo. Você acha que ele é crente? Você acha que ela é crente? Se ela é crente, ela estará em pé no dia do juízo. Do seu lado. Contemplando e adorando o Senhor. É isso que ele está dizendo. Esse que você está julgando e condenando vai estar de pé. Então, Paulo, quando ele diz a um só Senhor, ele está exatamente dizendo: nós temos razão mais do que suficiente. Não é só para preservarmos, é para gastar toda a nossa energia em preservar. E ele não poderia terminar de melhor maneira. Ele chega ao clímax dizendo que também há um só Deus. Observe a palavra todos aí. Um e todos, né? Um por todos, todos por um. Um só Deus e Pai de todos. Ele é seu pai e ele é pai daquele irmão, daquela irmã. O qual é sobre todos. Age por meio de todos. Esse irmão, essa irmã é instrumento de Deus. Ele age por meio desse irmão, dessa irmã. E está em todos. Paulo está falando que a essência de Deus é o fundamento onde a nossa unidade é construída. E nós acabamos de cantar: dai louvor ao Cordeiro de Deus, ao Leão de Judá. Nós dizemos: eu ansiosamente te busquei. Eu não posso amar esse Cristo e ter esse Senhor e odiar a sua noiva. Não tem separação. Somos distintos de Cristo, mas somos um com Ele. E por isso que ele traz essa ideia: um só Pai que está sobre todos. João Calvino comenta esse último versículo dizendo: esse é o principal argumento do qual se seguem todos os demais. De onde vem a fé, o batismo, o governo de Cristo que nos une a todos? Não é da obra de Deus Pai que se derrama em cada um de nós e usa esses meios para nos unir a si? Pelo Espírito de santificação, Deus se derrama em todos os membros da igreja e coloca todos eles sob o seu governo e habita em todos eles. O Pai é sobre todos. Sua soberania governa a igreja. Ele age por meio de todos. Sua graça opera através da mediação do Filho. Ele está em todos. Sua presença se manifesta pelo Espírito. No capítulo 1 da epístola, Paulo já havia demonstrado a unidade trinitária como a base da unidade eclesial. Lembra? O Pai nos escolheu em Cristo desde a fundação do mundo, o Filho realizou a nossa redenção e o Espírito aplica essa obra redentora. As três pessoas operam inseparavelmente, embora cada uma tenha o seu papel. Heffelfinger, mais uma vez, observa com razão que nenhuma outra ênfase, preste atenção, nenhuma outra ênfase salta das páginas da Bíblia tão prontamente quanto esta. Deus está na unidade. E ele conclui: a unidade da igreja é uma manifestação da perfeição da divindade. Nós devemos nos enxergar como membros da igreja e ver a igreja como um reflexo na terra
da unidade do Deus triuno, 3 em 1, 1 em 3, Espírito Santo, Filho e Pai. Uma vez que a igreja, irmãos, é o reflexo histórico e visível da comunhão eterna do Deus triuno, quando nós preservamos a unidade, nós honramos o caráter de Deus. Você já prestou atenção como as pessoas da divindade honram umas às outras? Quando o Pai introduziu o Filho no mundo, diz o autor de Hebreus, ele falou, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando o Filho foi batizado, ele disse, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele dá glória ao Filho. Lá no Monte da Transfiguração, de novo, a nuvem, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, envolveu os discípulos. Ele diz, este é meu Filho amado, a ele ouvi. E ele já vem ressoando desde o Velho Testamento, porque essas palavras de Deus, elas são uma citação de Isaías 42. Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz, aquele que eu sustenho. Ele vai realizar a minha vontade. Quando o filho, num determinado momento, ora ao pai e diz, Pai, glorifica o teu filho. O Senhor Deus Pai disse, eu o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele se deleita no filho. São pessoas distintas, mas ele se deleita no filho. Mas o filho também glorifica ao Pai. O tempo todo ele diz, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando ele ora ao Pai, ele diz, Senhor, glorifica-me com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Ele diz, o Pai me ama porque eu dou a minha vida e eu vou reavê-la também. Eu vim para honrar o Pai. Quando vocês orarem, para quem ele chama atenção, vocês vão dizer, Pai nosso que está nos céus. Ele está honrando o Pai. E quando o Espírito Santo viesse, ele diz, ele, o Espírito Santo, me glorificará. O próprio Filho glorifica o Espírito quando ele diz, olha, eu preciso ir, porque vocês não sabem, o Espírito da verdade vem para habitar em vocês. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E vocês vão sentir a alegria verdadeira. Esse é o Espírito da verdade. Ele é o divino consolador, que estará para sempre convosco. E quando o Espírito, ele enche o coração do crente, o que ele diz? Ele diz, Senhor Jesus. Ele diz, bendito Cristo. O Espírito glorifica ao Filho e ao Pai. E nós devemos fazer isso. Nós precisamos, amanhã nós veremos isso, se Deus quiser, preferir em honra uns aos outros. Na verdade, no terceiro dia. Nós precisamos preferir em honra uns aos outros. Honrar uns aos outros. Porque nós somos um. E quanto mais nós adoramos verdadeiramente a Deus, eu não estou falando de um sentimentalismo, mas eu não estou falando também de algo que exclui as emoções. Quanto nós estamos deleitando-nos em Deus e nos maravilhamos em Deus, irmãos, nós conseguimos enxergar no nosso irmão a glória de Deus. E nós vamos lutar por aquela unidade, porque é meu desejo, mais do que tudo, que o mundo creia que Deus enviou Jesus. E ele diz para que sejam um, como nós o somos, para que o mundo creia. Essa foi a oração de Jesus. O centro da oração de Jesus foi a pacificação. Pai, eu te peço que como eu sou em ti e tu em mim, sejam eles em nós, para que o mundo creia. Então, quando nós contemplamos a Deus, por isso nós precisamos estudar teologia, o ser de Deus, nós precisamos entender esse ser triuno, glorioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a nossa motivação para sermos um.
eu não posso separar essa glória de Deus do seu povo, porque é nesse povo, que a glória de Deus refugie. Sim, é em Cristo que a glória de Deus refugie. Sim, é Cristo que Deus mostra. Mas onde o mundo vê esse Cristo? Se a igreja não pregar o evangelho, se a igreja não viver em amor, o mundo não verá esse Cristo. Então, meus irmãos, Paulo fundamenta a ética da pacificação com uma confissão trinitária. Ele nos lembra a um só corpo, que sua vez procede e é mantido por um só Espírito. Ele é mantido uno por um só Espírito. Um só Senhor, um só Deus e Pai. Então nós temos uma base robusta para fazermos da preservação da unidade nossa meta prioritária. Nós precisamos fazer isto com urgência. Isso quer dizer que quando nós temos algo contra o nosso irmão, nós temos que ir ontem resolver isso. Nós temos que ser diligentes e nos esforçar. E não é aquele esforço que eu tento a primeira vez e eu não consigo, também agora eu não vou tentar. Não. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir uns dos outros. Irmãos, se eu tivesse tempo para contar as vezes que depois de anos, pessoas de quem eu desisti apareceram. Eu nunca esqueço quando uma mocinha que na adolescência era problemática, que apareceu na igreja tão poucas vezes e não demonstrou qualquer evidência de conversão, 20 anos depois aparece no gabinete para dizer: eu me converti numa pregação sua, lá no interior. E hoje eu estou indo para pregar o evangelho aos não engajados. Gente que talvez eu não dei muito valor. E que foi transformada pela graça. Porque Deus estava lá. É por isso que hoje, quando alguém sai da igreja, sim, eu muitas vezes nós precisamos fazer o que a Bíblia diz, considerar como gentil e publicano, mas não precisamos deixar de orar. E nós precisamos dar o tratamento de disciplina. Tudo isso não exclui a disciplina. A disciplina é fundamental para manter a paz e às vezes até isso envolve excluir da igreja, excomungar. Isso também promove paz. Mas depois de todos os recursos. Mas qual é o alvo? Para que o espírito seja entregue a Satanás para a destruição da carne e o espírito seja salvo no dia do juízo. E meus irmãos, eu estou lembrando aqui que algumas das confissões de fé, das declarações de fé mais profundas que eu ouvi na igreja, foram de gente que levou grandes tombos. E como é maravilhoso ver a graça de Deus em pessoas assim. Então, por isso, nós não podemos desistir, irmãos. E só tem um momento quando a gente abre mão, quando a gente chega. Para isso tem que passar por toda a igreja, lembra? Diz-o a igreja, tem todo um processo. Aí quando por meio do conselho há uma exclusão, aí sim. A gente não é assim, né? A gente age por afinidade. Quando é próximo, mesmo depois que já é excluído da igreja e fica falando mal, a gente ainda fica dando trela e fazendo amizade. Não. Disciplina é coisa séria. Mas eu estou falando daquele irmão que está aí com você. Que está na mesma batalha, que tem lutas. Que tem dores que você não conhece. Que tem lutas que você não conhece. Que tem uma história que você não conhece. Você só vê a superfície. Como você tem. E por isso você precisa amar, você precisa compreender. Por quê? Não é porque essa pessoa tem mérito. É porque quando você a ama,
quando você investe, quando você insiste, quando você reconcilia-se, quando você procura o Deus triuno se manifesta nessa relação restaurada. Precisamos de base maior? Não. Eu concluo, meus irmãos. Thomas Watson, puritano, reconhece essa prioridade que vem dessa unidade de Deus, a prioridade da pacificação. Ele diz: existe apenas um Deus. E aqueles que o servem devem ser um. Não há nada que torne a verdadeira religião mais adorável ou faça mais prosélitos do que ver aqueles que a professam ligados com as cordas do coração do amor. Veja quão bom e agradável é ver irmãos viverem juntos em união. Se Deus é um, que todos os que professam sejam uma somente, um só coração, e assim cumpram a oração de Cristo para que todos sejam um. Eu termino então com 3 aplicações. Eu quero fazer em forma de contraste. Num mundo marcado pela superficialidade, examine a profundidade da sua teologia. O mundo é superficial. As relações com Deus são muito baseadas em afetos, no feeling do momento. Mas quando a gente medita, disse um certo puritano, quando a gente traz à mente a palavra de Deus, uma hora a alma pega fogo de fato. Mas nós precisamos, por isso, estudar boa doutrina, entender o ser de Deus. Então, no mundo marcado pela superficialidade, examine a profundidade da sua teologia. O zelo pela unidade cresce quando a nossa mente está saturada com as verdades sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo lugar, no mundo marcado pela adoração de si mesmo, redefina sua postura em conflitos, contemplando o ser de Deus. No mundo marcado pela adoração de si mesmo, redefina sua postura em conflitos, contemplando o ser de Deus. No conflito a gente é muito voltado para o eu. A adoração é maravilhoso porque tira o foco do eu para Deus. O mundo olha para si mesmo. Eu me basto a mim mesmo. Eu sou suficiente para mim mesmo. Eu não preciso dos outros. Mas nós precisamos contemplar a Deus. Nós compartilhamos o mesmo Espírito, o mesmo Pai. Isso deve moldar nossa maneira de falar, reagir e reconciliar. Há um ministério chamado Pacemaker Ministries, especializado em apaziguar, pacificar igrejas divididas. Eles têm um ditado muito interessante. Eles dizem assim: você pode ser apenas 2% responsável por um conflito. Olha que interessante. Você pode ser apenas 2% responsável por um conflito, mas você é 100% responsável pelos seus 2%. Entendeu a lógica? Você pode ser 2% responsável por um conflito, mas você é 100% responsável pelos seus 2%. Terceiro e último, no mundo marcado pela vitimização, assuma a responsabilidade pessoal no processo de pacificação. No mundo marcado pela vitimização, assuma a responsabilidade pessoal no processo de pacificação. Normalmente a pessoa ferida ela vai justificar o seu ressentimento. E nós vivemos numa geração que idolatra o ressentimento. Ela usa o ressentimento. Ela faz questão de falar daquilo que foi sofrido, mesmo aqueles que às vezes nem sofreram as coisas que eles falam. Então cultive um pensamento centrado em Deus e não em seus interesses, desejos ou necessidades. Quanto mais nós entendermos e habitarmos na realidade do Deus triuno e da igreja como um só corpo, mais intenso será o nosso compromisso com a paz. Que o Senhor, meus irmãos, nos conceda convicções firmes, mente renovada e um coração inflamado pela glória do Deus único, para que sejamos um exército de pacificadores, que preserva a unidade do
espírito no vínculo da paz. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que nos leva a contemplar a glória do Deus bendito, do Deus triuno. E como esse Deus opera na nossa vida e na nossa unidade, na nossa comunidade. Ele está pessoalmente empenhado. As três pessoas da divindade estão atuando para manter essa unidade. Ó Senhor, ajuda-nos a lembrar, a entender que não podemos desconectar nossa adoração ao Senhor, o nosso conhecimento de Deus, de fato, daquilo que é a igreja, da natureza da igreja. E ajuda-nos a olhar para essas coisas como uma motivação profunda, que na verdade é mais do que motivação. A unidade da igreja flui da unidade trinitária. Ajuda-nos, ó Deus, com base em tudo isso, doravante, assumir um compromisso com a unidade da fé, com a unidade que no vínculo da paz, com a preservação dessa unidade. E se algum de nós aqui, Senhor, tem um problema, um conflito não resolvido, que saia daqui decidido a conversar com aquele ou aquela com quem tem algo a acertar, para pedir perdão, para perdoar e para restaurar, ó Deus, a unidade. Nós te pedimos, ó Deus, aplica a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.